Então, Jeremias, como eu falava agora há pouco, haviam mais de um dízimo, né? Mais de uma situação onde o dízimo era levado, né? Mas havia também a situação onde o dízimo ele era retido na própria comunidade, e esse dízimo retido na comunidade, a cada 3 anos, de 3 em 3 anos, era exatamente aquele que era para ser dado aos levitas. Porque os levitas, que eram por direito, tinham por direito receber os dízimos do restante das tribos de Israel, da tribo de Israel, nem todos os levitas estavam na função sacerdotal. Né? Todos não eram sacerdotes, era uma tribo inteira. Sei. Então eles moravam nas suas cidades. E eles precisavam receber alguma coisa porque eles não tinham recebido herança. Herança, verdade. Por ser da tribo sacerdotal, cujos seus descendentes iam sempre trabalhar nos serviços do templo. Eles recebiam a cada 3 anos, não era anualmente não, era a cada 3 anos. Mas de ano em ano, o dízimo era recolhido e levado para Jerusalém. Alguém pode dizer assim, então tem que se trazer todos os dízimos da casa do tesouro, a casa do tesouro, porque a Bíblia diz que é para levar todos os dízimos. No contexto de Malaquias, é para levar todos os dízimos, porque era uma situação diferente, mas no contexto em que o dízimo é apresentado, ao menos no livro de Deuteronômio, ele não era para ser levado o tempo todo. Pelo menos havia uma exceção. A cada 3 anos ele era retido. E uma outra situação em que o dízimo era retido na casa do dizimista era se a cidade que ele morasse ficasse distante de Jerusalém. Então ele poderia então vender os animais, a colheita, viajar até Jerusalém, comprar novamente animais e fazer um grande banquete. Comer o dízimo. Ele participava. Ele não ia lá e deixava, não. Tá? Ele comia. Ele usufruía do seu suor. Interessante que no dízimo, que era separado a cada 3 anos para ser dado ao levita e ao estrangeiro, era o dízimo do Senhor mesmo, porque o texto diz assim, depois que o judeu ele dizimava, ele fazia toda aquela tirava toda a colheita e separava os 10%, aqueles 10% que era do Senhor, ele dava para o seu irmão e dizia assim, tipo uma oração, Senhor, daquilo que é consagrado a ti, eu dei para quem precisava. Isso significa, Jeremias, que você pode sim pegar o seu dízimo e atender a necessidade de um irmão que precisa de um medicamento, de roupa ou de qualquer outra coisa. Não é errado dentro do contexto bíblico. É verdade. Então, a gente vê que o contexto aí é de um Israel sem Estado legal, ou seja, estava voltando do cativeiro, mas não era uma nação mais livre. Eles estavam reconstruindo os muros da cidade, reconstruindo o templo, que era um centro de unidade, e agora houve essa ordem para eles trazerem, porque o templo era como se fosse agora a Receita Federal. Ou seja, todas as economias convergiam para ali, para que os homens como Esdras, Neemias, Zorobabel, eles dessem agora o destino correto de todo aquele dinheiro, aquelas produções, digamos assim, da agricultura, do rebanho, e fosse atender às necessidades em cada local ou de grupo de pessoas, as necessidades daquela nação que estava voltando agora do cativeiro babilônico. Então, uma coisa interessante é que as pessoas hoje usam, lá quando você leu aqui no versículo 11, por causa de vós repreenderei o devorador. Então, eles fizeram uma transposição desse versículo, ou dessas pragas, porque na verdade eram pragas
da lavoura, o devorador, o cortador, o migrador, eram espécies diferentes de pragas, e colocaram agora no Novo Testamento com o nome de demônios, para impor medo, para deixar as pessoas aterrorizadas, para que com essa prática as pessoas não venham a deixar de levar os dízimos, as contribuições à igreja. E isso contraria a liberdade que nós encontramos no Novo Testamento, quando Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a gente vê hoje que as pessoas não são livres, elas não têm essa consciência, e que essas pragas, essas espécies de pragas que é mencionado em Malaquias, não eram demônios, nunca foram, e nem serão nunca. Jesus não falou desse demônio. Na verdade, Deus ia repreender essas pragas para que a lavoura viesse a produzir e haver mantimento para todo aquele povo que estava voltando do cativeiro. Era somente isso. Então a gente fica assim, muitas vezes triste quando as pessoas ficam, uma parte talvez de uma forma ignorante e inocente, e outra parte de uma forma maldosa, controlando, pressionando, manipulando, oprimindo as pessoas para que elas não deixem de levar o percentual de 10% para o templo, para as denominações, para os templos odiernos. Jeremias, e enquanto tu falavas aí, eu pensei, refletindo aqui, que quando o judeu, a nação israelita, saiu do cativeiro babilônico, ele saiu com a moral lá embaixo. Uhum. Talvez eles não acreditassem que seria possível eles se tornarem novamente um povo, uma nação forte, porque eles vinham de uma situação de castigo, de humilhação. Então eles vinham realmente bastante para baixo mesmo. E o profeta levanta o ânimo dele. Uhum. Olha, o profeta falando inspirado por Deus, disse, olha, eu vou repreender o devorador. Se vocês, então, começarem novamente a dar importância para a religião judaica, dar importância para a lei que eu estabeleci através de Moisés. Era uma palavra de ânimo. Uhum. E a questão do devorador, quem sabe eles estavam lá tentando plantar, tentando se estruturar, voltar à vida normal que eles tinham, e viam as coisas não acontecerem muito, e a promessa de repreender o tal devorador. Ou seja, se vocês investirem, eu vou cuidar para que prosperem. Já no nosso contexto, quando querem usar Malaquias, já dizem assim, você tem que dar o dízimo para se repreender, né, o devorador. Lá parece que o devorador já estava entre eles. Uhum. O tal devorador já estava. Eles iam dar para que saísse. Uhum. E aqui não, você tem que dar para que ele não entre. Mas quando é que esse devorador não vai entrar se a pessoa já está vivendo uma situação difícil? E tem mais uma questão, se esse devorador fosse demônio, que não é, ele é uma classe de demônio especial que ele não sai em nome de Jesus, só sai com dinheiro. Só sai com dinheiro. Então você vê que há um engano muito grande, há uma ignorância por parte dos fiéis. Quando a gente fala ignorância, é no sentido de não saber, de não examinar, de não ter o conhecimento para fazer uma análise. Então você vê o quanto de prejuízo as pessoas têm, porque elas, quando Jesus leva um evangelho para o homem ser livre, porque o objetivo do evangelho é esse, o homem ser livre, o homem ter o seu acesso a Deus, ter a sua comunhão com Deus, ele ser o sacerdote, né? Ou seja, ele ter uma consciência diante de Deus, pega-se leis do Antigo Testamento, transporta para o Novo Testamento, para oprimirem pessoas, para dominarem pessoas,
para levarem pessoas cativas pela consciência, porque essas pessoas não têm capacidade ainda de ter o entendimento e o discernimento daquilo que é certo ou errado, e comete-se essas aberrações espirituais no nosso tempo. Então, Verdade. nós vamos encerrar por aqui, né? E A gente pedimos... volta falando, né, na questão do dízimo, já com uma roupagem do Novo Testamento, né? Isso, terceira parte. Isso.